Olá, amados. Hoje a minha mensagem vai para o mundo, né? Também assim para os governantes e os grandes empresários que também de alguma forma fazem os governantes de marionetes, né? Mas cada um de nós, né, temos a nossa parcela de culpa de estarmos assim como assim vivendo como se fosse assim uma montanha desgovernada e descarrilhando, né, do trilho, descarrilhando do trilho, né? Então nós assim estamos sendo quebrados. Eu acho que cada um de nós está sentindo na pele de estar sendo quebrado, né? O frenético assim porto das ilusões e obrigações, né? Então, isso tudo está assim impedindo de erguer os olhos para o céu e ver as estrelas, né? Escutar o mar, né? Sentir o vento, né? Ser assim embalado pelos pássaros, né? Acariciar um animal, né? Respirar o ar puro, né? Esquecendo assim do bom senso, né? Estamos sendo assim paralisados pelo medo, né? Pelo medo catastrófico, né? E que vem assim nos separando com distrações derradeiras, né? E você vê assim que essa pandemia levou todo mundo a focar tanto nessa extinção, nesse medo, que esquecemos de outras pessoas que estão morrendo por velhice, morrendo por diabetes, morrendo por câncer, morrendo de fome. Quantas pessoas estão aí morrendo de fome e ninguém se importando? Então, veja como vamos começar a sentir como nós estamos como montanha-russa, né, desgovernada, né? E não estamos bem, estamos sofrendo e veja, a natureza manda assim vários sinais, né? Então o homem vai lá e coloca, né, a tempestade do fogo na Amazônia, né? E queimando os pulmões da terra, e mesmo assim ninguém parou, né? As geleiras estão assim derretendo, causando ressacas no mar, ondas violentas, e ninguém para, né? Como se fosse um filme, um sonho, ninguém para, né? E nós somos os únicos responsáveis, né, pela sexta extinção em massa, né? E não adianta correr, não adianta se esconder, porque os culpados e os improdutíveis não ficarão ilesos, né? E não escaparão dessa extinção. Então, seja eu, seja você, seja um político, seja um grande empresário, médio ou pequeno empresário, seja você que se acha um coitado, se a natureza te vê como improdutível, né, ou culpado de alguma coisa que está impedindo o progresso e o bom oxigênio, será extinto, né? Então, não estou me colocando fora disso não, né? Porque é que nem o Big Brother, né? Você tem uma noção de que você é uma pessoa ali dentro, mas quando você sai, você vai se assistir, você pode falar, nossa, que horror que eu fui, que horror as coisas que eu fiz, que horror as coisas que eu falei, que horror as coisas que eu fiz, né? Então, não estou me colocando fora, mas sei que estamos todos desgovernados, né? Ninguém quer escutar a natureza, né? Principalmente os grandes empresários, políticos, né?
e que estão assim lutando para subir cada vez mais alto e não se importa com nada que está ao seu lado, atrás, na frente, e vão passando, né? Vão passando o trator em cima, né? E os recursos estão se esgotando, né? A estrutura do planeta está cedendo, né? Com o peso da ambição e do egoísmo, né? De todos. Não estou me colocando fora. De todos, né? Estamos assim, ficando isolados como ursos polares, né? Isolados em icebergs que boiam no meio do oceano, né? E essa peste, esse vírus, essa pandemia, não é um inimigo, é apenas um mensageiro, né? E então você olha assim para o céu e não vê mais aviões, né? E não vê mais aviões e nem assim ninguém para, né? Nem assim as geleiras, nada está fazendo parar, né? E quão doente você ainda vai precisar ficar para entender a importância do oxigênio que você respira, né? Você viu quantos respiradores artificiais que estão sendo precisados comprar? Porque se há uma tempestade de fogo e está se queimando o pulmão do planeta, né? E tantas coisas acontecendo aí horrorosas e ninguém lá em cima do poder se importa mesmo de verdade, né? E então nós vamos acabar ficando assim sem oxigênio puro, né? Então assim, se você se olhar no espelho, como você está, não é possível estar saudável. Então eu peço stop, né? Pare, né? E muitos estão com medos e não amaldiçoe o seu medo, né? Não se deixe dominar, escute a sua consciência, né? Olhe mais para as pessoas ao seu redor, né? E então eu quero assim exemplificar aqui que o mundo vai devolvendo aquilo que a gente vai doando para ele, né? Eu lembro assim que eu já trabalhei em lugares assim de diferentes situações. Nesse lugar existe uma pessoa, né, que vamos chamar essa pessoa de patrão, que ele ficava assim desesperado, né? Eu fazia a seleção ali também, mas ele ficava desesperado para eu não colocar pessoas tão inteligentes, pessoas assim o suficiente para fazer o que ele ordenasse, mas não além disso muito inteligentes, né? Porque vamos supor uma funcionária entrou ali, né? Não fui eu que coloquei, ele colocou lá uma funcionária. E essa funcionária eu vejo assim o dia todo, que ela mais quebra do que faz. Aí você fala assim para ele, olha, essa funcionária está dando prejuízo, ela quebra muito, né? É muito insegura, né? Não entende quase nada do que está fazendo. E ele diz assim, deixa ela quieta, quebrou, eu coloco outro objeto no lugar. Mas ela não me perturba, né? Ela não me incomoda, porque ela é burra, né? O português, claro, é esse, porque ela é burra, então é do meu interesse manter ela aqui, né? Tipo assim, pessoas como você me perturba, né? E é lógico que ele não me dizia isso, mas isso ficava claro para mim. Pessoas mais boas não vão pedir aumento, não vão pedir mais benefícios. E quando um daqueles que foram selecionados pedisse algo mais, ele logo cortava. Então ele ia cortando e podando todo mundo que mostrasse ou demonstrasse alguma inteligência além da dele, né? E é interessante como ele fazia isso sem se importar que aquilo estava prejudicando a organização dele, né? É interessante como por muito tempo eu observei isso, que o que ele mais fazia era cortar as pessoas
que demonstrava algum tipo de inteligência além daquela que ele podia suportar. E interessante, depois que eu pedi a minha conta, que eu pedi demissão, como muitas pessoas vieram me contar que essa mesma pessoa teve que cortar vários dedos, né, para poder continuar sobrevivendo. Então veja como você vai ter uma doença no seu físico daquele seu comportamento, né, que você faz ele no escuro, né, de uma forma inconsciente. Então, se você não trabalha a sua sombra em tempo, você vai ter perda de órgãos no seu corpo físico, né, quando não for se direcionando e caminhando para uma loucura, né? Então, veja, o que eu quero dizer com isso, que tudo que a gente faz volta, né? E que às vezes a gente está fazendo coisas que não percebe, né? É muito difícil assim a gente dizer a verdade, porque dizer a verdade a gente cria muitos inimigos, né? Mas como é bom ser justo, né? Eu prefiro ser justo, né? Ser justa, né? Dizer para a pessoa, olha, é assim, né? E então que lição, né? Que aprendizado nesse local, né? E então assim, que a gente não deve viver só pra gente, né? A gente tem que espalhar o bem e não temer o outro que demonstra certa inteligência, se una a ele, né? Que é assim que a gente vai espalhando luz, vai se juntando com aquela inteligência, a outra inteligência, e a Terra vai evoluindo, né? E a qualidade da Terra vai melhorando e vai aumentando. E eu vejo assim, que nessa extensão vão ficar aqueles que realmente se importam com a evolução, que realmente se importam em cuidar da Terra, né, da Mãe Terra, com amor e com gratidão, né? Se deseja assim sobreviver, então seja uma pessoa melhor, né? O ser humano precisa assim aprender a conviver com a beleza da solidão. Gratidão, amor, Senhor.